série de mensagens, né, sobre Davi. É a quarta essa, né? Quarta ministração, né? E falando da história de Davi, o tema da nossa ministração hoje, que é o que nós vamos aprender com Davi, é: em meio às perseguições, Deus deve ser o seu refúgio. Olha que coisa poderosa. Em meio às perseguições, Deus deve ser o seu refúgio. Eu quero ler aqui com os irmãos 4 versículos diferentes. A gente vai começar com uma espécie de dinâmica aqui. Eu vou ler 4 versículos diferentes e a gente vai achar o que esses 4 versículos têm em comum. São 4 diferentes, mas eles têm uma coisa em comum. São perto um do outro. Primeiro versículo, vamos lá na Bíblia, 1 Samuel 21, 10. São versículos bem pequenos mesmo. Parece que não vai sair nada deles, mas creia na palavra. 1 Samuel 21, 10. Vou ler aqui na minha versão, os irmãos me acompanham e vão falar depois dos versículos. Diz assim: e Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul e foi a Equis, rei de Gate. Desculpa. Ok? Versículo simples. Vamos para outro versículo, ainda em 1 Samuel. Avança um capítulo, vai para o capítulo 22. Versículo 1 mesmo, só uma folhinha aí, ou às vezes nem a folhinha inteira, só o dedinho. Diz assim a minha versão: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Ok? Mais 2 versículos. Pula mais uns 2 capítulos aí, vamos para o capítulo 24. Ainda 1 Samuel, mas agora o 24, tá? Versículo 1. Vou ler aqui. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Ok? Último versículo. Pula mais 2 capítulos. Estamos de 2 em 2 aí. Pula mais 2. Capítulo 26. Versículo 1. 26, 1, diz assim: e vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Equilá, de fronte a Gessimon? Pronto. 3 versículos diferentes um do outro, mas com concordância, tem algo em comum entre eles. Alguém sabe dizer o que tem em comum entre todos os versículos? Em todos os versículos, Davi estava fugindo. Em todos os versículos que nós lemos, Davi encontrava ali numa situação de perigo eminente e ele fugiu, se escondeu. Por quê? Como todos nós já sabemos, estamos acompanhando aqui as quartas-feiras, Davi, desde moço, ungido rei, grandes lutas, gigantes, o povo cantava, né? Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares, enfim. O que cresceu no coração de Saul? Medo da concorrência, ciúmes, inveja por conta de ele estar pegando ali a simpatia das pessoas, que era só de Saul. Então Saul começou a tentar contra a vida de Davi, diversas vezes. Nós acabamos de ver aqui 4 exemplos de que Saul sabia de alguma coisa, ia tentar contra a vida de Davi, e Davi ia fazer o quê? Fugia. Ou seja, Davi encontrava uma adversidade e logo fugia. Hoje, nós não temos um Saul tentando matar a gente, literalmente falando, como era o caso de Davi. Mas quantas pessoas aqui não têm em si os seus, abre aspas, os seus Saús que estão indo contra a sua vida, que podem ser problemas familiares,
injustiças, críticas, traições, vícios, as nossas próprias lutas diárias. São como fossem os nossos Saús, tentando nos derrubar, tentando ali nos destruir de alguma forma, por vários motivos. E muitas vezes nós estamos pensando, aonde eu vou me esconder? Quando vem esse problema familiar, quando vem aquele problema no trabalho, quando vem aquele problema financeiro, muitas vezes nós queremos fugir e nos esconder dele. Alguns fogem e se escondem dentro de um isolamento, se tranca no quarto, se tranca num fone de ouvido, se tranca numa tela e não permite sair, se esconde no isolamento, faz isolamento sua caverna, digamos assim, né? Alguns se escondem na raiva, alguns se escondem no vício. Por que nós vemos hoje das pessoas viciadas? Porque é uma maneira que elas têm de fugir, de se esconder dos seus problemas. Ou algumas pessoas às vezes simplesmente desistem e se entregam. Deixa que essa aflição, deixa que esse Saul acabe tomando conta da minha vida. Mas quando nós encontramos numa situação dessa, a primeira coisa que nós temos que entender é que, muitas vezes, nós precisamos sim escapar para algum lugar, mas que acima de qualquer esconderijo, sabe, acima de qualquer lugar que nós iremos, Davi sabia que aquele lugar que ele estava era um esconderijo, mas ele sabia que não era o seu refúgio, porque por mais que ele se escondesse em qualquer lugar, o refúgio de Davi era Deus. Aleluia. E nós temos aqui vários momentos aqui. O próprio Davi diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmos 46, que ele escreveu num momento no momento de aflição, de fugir. Porque por mais que ele se escondesse, ele sabia que aquele momento não era aquela caverna, aquele deserto, não era o lugar que ele ia ficar. O lugar que ele ficaria era o trono, mas ali era o momento de transição, ali era o momento de aprendizagem. Ali era o momento que Deus ia preparar ele. E aí ele escreveu salmos, se formou, se preparou para um dia assumir o lugar que Deus havia prometido para ele. A perseguição, muitas vezes quando está na nossa vida, ela não começa porque você está errando, porque você está pecando, porque você está fazendo algo do tipo. A perseguição muitas vezes vem porque o inimigo quer te derrubar, porque Deus está começando a te exaltar. Deus está cumprindo as suas promessas. Então o inimigo vem com fúria para tentar te matar, te destruir, porque o que ele não quer é que você fique na presença dele. Como a gente leu lá em 1 Samuel 21:10, Davi, ele foge de Saul, por conta da inveja, por conta de muitas coisas. E Davi não estava fazendo nada de errado. Não havia nada, Davi não chegou, foi ungido rei, não chegou para Saul, sai fora porque fui ungido aqui, o lugar agora é meu. Não, Davi ficou ali ameaçado dele. Nós aprendemos que quando Davi foi lá e derrotou Golias, ele nem foi para lutar, na verdade, ele foi levar marmita, a gente aprendeu aqui. Aí ele estava lá, bom, já estou aqui, né, vai que cola. Pum, colou, mais ou menos isso. Então Davi não foi tentar tomar a frente de nada. Mas uma vez que Deus começou a honrar Davi, o inimigo dele, que no caso era Saul, se levantou. Então, se hoje você tem um Saul, se hoje você tem um inimigo se levantando na sua vida, pode ter certeza, é porque a obra de Deus está iniciando um processo grande e forte na tua vida. Quando a gente começa a mexer nessas esferas espirituais, quando você começa a crescer espiritualmente, o inimigo ele fica furioso, ele não quer ver você crescendo. Aí ele começa com os ataques dele. Então a gente se pergunta, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sendo perseguido? Se isso está acontecendo, saiba que o inimigo quer te derrubar, porque existe uma obra de Deus na sua vida, e ela vai ser completa no tempo certo. Então a pergunta não é por que você está sendo perseguido. A pergunta que você deve fazer no seu coração é: aonde eu vou encontrar o meu refúgio em meio a essa perseguição? E o meu refúgio eu encontro no Senhor Jesus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Às vezes Deus permite que nós entremos e fiquemos em cavernas durante um tempo, não porque Ele nos abandonou, mas porque Ele quer nos ensinar a sermos totalmente dependentes de Deus. Quando diz ali que Davi retirou-se e foi para a caverna de Adulão, a caverna
não era o local de destino de Davi. O destino de Davi era o trono. Mas para alcançar o trono na plenitude, para que Davi fosse o rei que Deus queria que ele fosse, ele precisava passar por suas cavernas, para aprender, para poder conversar. E essa caverna, ela representa algumas coisas nas nossas vidas. Momento de solidão. Quantas pessoas aqui não estão ou estavam em cavernas, que na verdade são momentos de solidão nas nossas vidas? Processos difíceis, dias de incerteza. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que eu vou conseguir? Tempos difíceis e que Deus está em silêncio. Mas quando Deus está em silêncio, é aí que Ele está trabalhando. É aí que Ele está à frente de tudo. Repare o seguinte, que nós falamos agora. Quando Deus ungiu Davi, Deus não levou Davi direto para o trono. Falou, ó, está ungido, o trono é teu. Não! Você tem a minha unção, você tem a promessa, você tem o chamado. Mas eu preciso que você deixe de ser menino e se torne um homem. Preciso ter o seu caráter formado, preciso ter a sua consciência formada, preciso que você, como rei, seja totalmente dependente de mim e não dependente das suas próprias forças, porque assim como Deus ungiu Davi, a gente fala tanto de Saul, mas quem colocou Saul no trono foi Deus. Não foi um qualquer, não. Saul, esse mesmo, o perseguidor, o inimigo. Foi Deus que colocou ele lá no trono. Mas em algum momento do poder, em algum momento da sua avareza, em algum momento ele se perdeu, ele se desviou do caminho. Então a partir de agora Deus falou a Davi, a promessa é tua, mas até chegar no cumprimento dela, vamos preparar você. Então antes de ir para o trono, Davi foi para a caverna, foi para o deserto, aprender mais de Deus. Deus não está preocupado, sabe, com o que você, mais preocupado com o que você está se tornando agora, do que lá na frente, porque lá na frente Ele já sabe o que te prometeu, Deus sabe o que está para você lá, mas a preocupação, o momento é agora, é a formação do seu caráter. Tem um ditado que diz assim, quer conhecer alguém de verdade? Dê poder a ela. Quantas pessoas querem poder, querem riquezas, querem algumas coisas, mas não prepararam ainda e formaram o caráter da dependência de Deus para poder alcançar. Será que aquilo que a gente tanto quer, que a gente tanto almeja conquistar, talvez não é aquilo que vai nos separar de Deus? Porque Saul conseguiu o trono, mas o trono foi a sua ruína, o trono fez com que ele se desviasse do caminho. Então, querido, se ainda não chegou o teu momento, fica calmo. Deus está forjando o seu caráter, porque aquilo que Ele colocou no seu coração é aquilo que vai te trazer bênção, não é aquilo que vai te trazer ruína. Porque para Davi foi bênção, e Davi não foi perfeito, Davi pecou, mas ele tinha um coração voltado para o Senhor, que mesmo em pecado ele não desistiu, ele não abandonou, ele pediu perdão, se redimiu, pagou a consequência e ainda continuou fiel ao Senhor, fiel ao ponto que da sua descendência veio o nosso Senhor e Salvador, Jesus, filho de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando Davi ascendeu ao trono, não é porque ele era perfeito, não, mas é porque ele sabia que por tudo que ele passou, em tudo que ele foi, Deus era o seu refúgio. Era Deus que estava no controle. Inclusive, quando Deus é o nosso refúgio, quando Deus está no controle, Deus nos impede, nos ensina a não agir pela carne. Deus nos ensina o caminho correto a seguir. Porque teve uma hora, ó, lá em 1 Samuel 24:3, diz assim, ó, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo do local, que era uma caverna, o rei de Israel, Saul, foi surpreendido. Então o rei entrou na caverna, algumas versões dizem para se aliviar, chegou na caverna, olhou ali, não tem ninguém, opa, né? Vamos ali, nos aliviar. E aí ele foi surpreendido. Quem estava na caverna? Davi e os seus homens ainda. Oportunidade perfeita.
Oportunidade perfeita. É agora. Vapo. Vamos eliminar quem quer me eliminar. Mas o que diz o versículo continuando? Mas foi poupado por Davi, que apenas cortou a orla do seu manto. Eu fico nos tempos de hoje imaginando Davi cortando a orla do manto e falando assim, ó se eu quisesse, se eu quisesse. Nos tempos de hoje seria mais ou menos assim, né? Se eu quisesse. Davi estava lá, né, no ditado popular aí, com a faca e o queijo na mão, prontinho. Saul lá, vulnerável, né? Se aliviando, vulnerável. Ele foi poupado. Davi não fez nada. Os homens de Davi ainda disseram no versículo assim: hoje Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Olha só, usaram ainda uma palavra de Deus. Davi, é agora. Olha o que Deus fez. Colocou teu inimigo na tua mão. Já era. Mas Davi poupou. Sabe por quê? Porque quem faz de Deus o seu refúgio não precisa fazer justiça com as próprias mãos. A justiça está nas mãos de Deus. A vingança não pertence a mim, a vingança é dele. Você está entendendo o que é ter um coração com Deus no refúgio? Davi entendia que é o seguinte: se foi Deus, ele é meu inimigo, ele está tendo contra mim, mas foi Deus que colocou ele lá. Então, se foi Deus que colocou ele, e depois foi Deus que me ungiu, não sou eu que tenho que tomar essa frente, não. Quem tem que tirar ele de lá é quem colocou, o próprio Deus. Davi entendia isso, e Davi não se precipitou, coisa que muitas vezes nós fazemos. Tomamos decisões sem pensar, tomamos decisões precipitadas, que podem ou atrasar, ou até praticamente anular ali a promessa de Deus para nós. Porque Deus é fiel, a promessa dele é única, não vai mudar. Mas eu posso sair da promessa. Se Deus me deu um chamado e uma promessa, e eu, com o meu livre-arbítrio, com as minhas escolhas, escolher que já para outro caminho, Deus está lá, fala, eu estou aqui. A promessa está aqui. Agora, se você está indo para longe, aí algumas pessoas confundem às vezes, mudando um pouco aí a parábola, né? Mas ele deixa as 99 para buscar a que está perdida, em meio ao desespero, ao caos. Mas aquele que está consciente, sabe por que quer, Deus fica à espera, não vai atrás. Nós vamos aprender isso inclusive no sábado, aqui o convite para todo mundo, a peça do filho pródigo. O pai todos os dias estava na porta esperando o filho, mas não foi até lá, estava esperando. Por quê? Porque sabia que Deus tinha uma coisa. Então, tenha o autocontrole, para que Deus possa te honrar. Saber que se Deus permitiu aquilo, é Deus quem vai fazer. Porque por mais que eu vá de um lugar para outro, por mais que eu me inquiete, por mais que eu queira alguma coisa, por mais que a carne queira reação, o refúgio de Deus, o Espírito, nos ensina a não ter reação, nos ensina a ter confiança. Confia no processo. Se eu prometi, é eu que vou cumprir. E ter Deus como nosso refúgio preserva também o nosso caráter. O Davi teve mais uma chance de matar Saul. Deus fez todo mundo lá dormindo no acampamento, todo mundo lá cochilando, dormindo. Davi entrou no acampamento. Davi passou por todos os caminhos lá. Davi chegou ali na cama do Saul, do ladinho aqui, ó, a vida dele dormindo, falou, nossa, hein? Dormindo assim nem parece tristeza que é acordado. Olhando ali, do ladinho dele, do lado. Pegou a lança de Saul, pegou o jarro d'água, pensou de novo, se eu quisesse, mas não tocou no rei. Repara isso, que por 2 vezes Davi teve oportunidades de agir por conta própria e ir contra Saul. Mas Davi estava aprendendo e aprendeu que quem tem as suas ações não é ele mesmo. Toda a sua vida é regida e controlada por Deus. Todo Deus me fala. Se fosse para Davi fazer algo contra Saul, não era algo que ele pensou, que ele desejou, deveria ser algo determinado por Deus. Não que alguém dissesse, como fizeram, Deus colocou você. Não.
Se Deus mandou o profeta e me ungiu, e Deus é o controle de tudo, então é Deus que tem que cuidar. E aonde eu vou agir, é Deus que tem que me guiar também. E isso é ter Deus como refúgio. Isso é ter Deus como teu refúgio. Eu sei que não é fácil ter esse autocontrole. Quantas vezes, não precisa falar não fala, só pensa. Quantas vezes você não pensou em alguém que te feriu, alguém que tinha alguma coisa, tomara que caia também. É coração humano, não é verdade? Aquele cara que te fechou no trânsito. E aí? Uma buzinadinha pelo menos? Ou tomara que bata também. Ou quando você vê o cara dando grau na rua, aí é quase certeza que a carne dá aquela gritadinha de olhar e falar, tomara que caia. Você tô engraçado. Vou dar tanta risada se cair. Vai falar, só eu. Vai falar que só eu. É nada. Mas é o impulso da carne, porque a carne quer reação. É isso que é o impulso da carne. Mas, por mais que desse a vontade, você acha mesmo que talvez ali a carne de Davi não tentou? Você acha que não passou talvez pela cabeça de Davi fazer ali a justiça com o irmão? Deve ter passado pela cabeça. Mas, como Davi tinha o seu coração e Deus era o refúgio dele, ele não permitia que essas ações, mais a cabeça dele pensasse, fosse controlada pela sua própria cabeça. As suas ações eram controladas por Deus. Deus, afasta de mim esse pecado. Nossa, Deus me perdoa. Afasta de mim esses desejos profanos aqui, porque está fácil. Mas eu sei que tem me sustentado. Eu sei que tem que cuidar de mim. Sabe? Às vezes, nós precisamos entender que assim, Davi estava sendo perseguido há anos. Mas ele não permitiu que essa perseguição transformasse o coração dele. Porque tem gente às vezes que está sendo perseguido, passa por tanto problema, tanto tempo, que acaba sendo moldado pelo problema. É pessoas que acabam com o coração amargurado porque sofreram muito. Eu sofri muito uma decepção amorosa, sofri demais, mas venci. Venci e estou bem, sério? Que bom, né? E nunca mais vou casar, Deus me livre, não quero mais. O coração está de pedra, o coração ficou endurecido. Eu perdoei, mas não quero olhar na cara mais. Outra! Eu perdoei, mas daquele jeito. Olha, eu perdoei, mas se caísse, quebrasse a perna, não ia achar ruim. Você conhece gente assim? Não olha pro lado, não pensa, só pensa, pelo amor de Deus. Não compromete ninguém, não. Conhece gente assim? Às vezes a gente acha que venceu uma luta, mas depois que passa pela perseguição, pelaquela batalha, ficam sequelas. E é aí que você precisa deixar que Deus seja o seu refúgio. Porque você precisa não só vencer, você precisa vencer e permanecer íntegro no processo. Eu preciso vencer e manter um coração puro. Vencer e manter um coração igual ao dele. Não vencer e deixar que as marcas da luta moldem o meu novo caráter, mas vencer e dizer que tem um novo caráter, que é um caráter formado por Deus. É olhar e deixar o outro falar assim, nossa, você é louco, se fulano fizesse comigo isso, uma perseguição comigo, aí igual fez com você, imagina, olha, Deus me deu, ainda fala assim, Deus me perdoe, mas, não é assim ainda, porque tem duas frases que você percebe a maldade da pessoa. A primeira frase é essa, olha, que Deus me perdoe. Mas se a pessoa começou a frase com olha, que Deus me perdoe, vai vir veneno. Vai vir uma coisa ali. Vai vir. É igual aquela outra frase, olha, deixa eu te falar um negócio, com todo respeito. Se começou a frase com todo respeito, é porque vai voltar com respeito. Olha, com todo respeito, mas você não está legal com essa roupa não. A palavra com todo respeito é uma maneira carinhosa de ofender a pessoa, né? Com respeito. Se for Deus, não. Ter Deus como refúgio é ter um coração limpo. É um coração puro, sabe? É um coração que eu olho para aquele que me feriu, para aquele que me machucou, para aquele que me magoou. E muitas vezes eu olho e não me dói mais. Sobreviver a uma perseguição, a uma luta, sem deixar com que ela te torne, com sequelas, é olhar para a cicatriz que eu tenho, saber que tem uma cicatriz ali daquela luta que eu passei, mas que eu posso mexer nela,
que ela não me dói mais. Ela só serviu para me dar experiência. Porque eu tenho aqui algumas cicatrizes, da vez que eu caí do telhado, só serviu, hoje não dói mais. Mas quando eu olho para ela, eu falo, nunca mais eu piso numa telha brasilite com meu peso. E o pior é que não é nem piada, é verdade. Pisei na telha brasilite lá, minha mãe lembra disso. Pisei na telha brasilite lá, a telha, obviamente, quebrou. Ele me jogou para trás, eu caí de costas na telha, eu disse que caí de costas e fui pro chão. Aí é testemunho, milagre, porque eu caí a 1 palmo do vaso sanitário, caí na casa da vizinha. Ixi, loucura ainda, né? Na casa da vizinha, né? Caí mesmo, é verdade. A vizinha o banheiro estava molhado, porque ela tinha acabado de dar banho no filhinho dela, pequeno. Ela estava na porta do banheiro, eu caí em cima do chuveiro, arrancando tudo. Foi um milagre. É verdade, gente. Não, é verdade. Eu ia casar com a Janaína. Negócio sério, eu ia casar com ela ainda. Ela estava limpando uma casa de aluguel, que era um sobrado. E para limpar minha caixa d'água, o que eu fazia? Eu apoiava na escadinha, e aí eu só apoiava o pé no muro ali, né, que ficava a telha. Eu apoiava e ia para a laje. Fiz isso 3, 4 vezes no dia. Eu estava subindo para fechar a caixa d'água. Mas não deu, na hora que eu pisei assim, o pé virou. No que virou, fui de costas para a telha, brasilite da vida. E eu caí, realmente, caí reto. Chamou o SAMU, saí lá com o ar cervical, o enfermeiro ficou com dúvida se me socorria, porque eu estava caído, se socorrer minha mãe, estava passando mal lá, quase desmaiada, me vendo daquele jeito lá. Né, porque eu caí, e foi assim mesmo, eu caí a 1 palmo na minha cabeça do vaso sanitário, arrancando chuveiro, caí em cima do box, arrancando chuveiro, arrancando tudo, e a dona da casa, que a gente conhecia ela, né, estava literalmente na porta com o filho ali enrolado na toalha, que tinha acabado de tirar ela do chuveiro. Foi livramento para tudo quanto é lado. Naquele dia lá, o anjo da guarda sentou e falou, filho, hoje você deu trabalho, hein? Detalhe, 1 semana literalmente antes de eu me casar com a Janaína. Foi um sábado antes do sábado que a gente ia casar. O Edu falou, cara, se você não queria casar, você terminava, né? Não precisava pular do telhado para fugir do casamento. Não deu certo. O meu casamento estava tudo travado e ainda casei. Caramba, hein? Hoje eu tenho cicatrizes, eu tenho marcas. O hospital foi negligente comigo, eu voltei para casa com telha dentro da pele, porque ela só tirou o raio-x e falou, não quebrou a cabeça, pode ir embora. Então eu tenho cicatriz na mão, eu tenho algumas cicatrizes que eu olho para ela e eu lembro do que aconteceu, mas não dói. Não dói nem um pouco. E hoje, quando eu olho para trás, ao invés de ficar traumatizado, eu dou até risada quando eu conto essa história. Né? Tentei fugir e não deu certo. Então, quando a gente, nessa brincadeira, mas quando você volta para a tua vida pessoal e luta o processo como Davi lutou, e você tem Deus no seu coração como seu refúgio, você pode até ter cicatrizes das batalhas, das perseguições, das cavernas, dos esconderijos, mas isso não vai te doer mais. Isso vai te lembrar e olhar para trás e lembrar da experiência. Não deu mais ir por aquele caminho, não deu mais fazer aquilo, não deu mais fazer brasilite, não deu mais fazer nada disso. Deus nos ensina através das dificuldades, sabe? O verdadeiro refúgio não era a caverna, não era o deserto, lá era só um local de abrigo. O verdadeiro refúgio de Davi era Deus. Ele era o verdadeiro refúgio. A caverna não protegeu Davi para sempre, o deserto não protegeu Davi para sempre, os homens de Davi não protegeram Davi para sempre. Em todo momento, onde quer que ele estivesse, ele era refugiado, segurado e sustentado por Deus. Era local de encontro. Foi nesses refúgios que Davi escreveu Salmos 91:2: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Salmo 56: Em Deus tenho posto a minha confiança. Salmos 32:7: Tu és o meu esconderijo. Davi não confiava no esconderijo que ele estava, ele confiava no Deus que acompanhava ele em meio a estes esconderijos. Esse era o verdadeiro refúgio de Davi. Então presta atenção. Davi passou por fuga, por caverna, por deserto, por perseguição, por injustiça. Davi passou por tudo isso, mas em nenhum destes momentos ele foi abandonado por Deus. Passar por perseguição, irmão, deixa eu te falar um negócio.
todo mundo passa. Jesus passou, Paulo passou. Quantos outros não passaram por perseguição? Medo, se esconder, Elias quer se esconder. Mas em todos os momentos, Deus era o refúgio. Saul, ele tinha os exércitos. Davi tinha seu refúgio, que era Deus. Saul, ele tinha todo o poder. Davi tinha a presença de Deus. Saul tinha a lança. Davi estava lá tocando. Saul tinha a lança. Mas Davi tinha a promessa. Ou seja, Saul podia ter tudo que os homens imaginavam ser de mais valor, enquanto Davi tinha que se esconder. Mas por mais poder, armamento e privilégios que Saul tinha, no final não foi Saul que prevaleceu, foi Davi. Porque no final não importa o poder que existe nas armas, o poder que existe nas tuas mãos, o poder que esse mundo te dá, se não for por Deus como seu refúgio, nada vai prevalecer. Deus é maior que a perseguição, Deus é maior que o problema, Deus é maior que a injustiça, Deus é maior do que tudo aquilo que quer te matar. Nada tem tanto poder quanto a presença e o refúgio de Deus. Ele é o nosso tudo. Talvez hoje você esteja numa caverna, não sei qual. Uma caverna chamada solidão, uma caverna chamada tristeza, uma caverna chamada depressão. Talvez as perseguições que venham para a sua vida sejam financeiras, sejam medos, injustiças, ansiedade. Talvez tenha tudo isso hoje. Mas algo de Deus na nossa vida é: não faça da dor o seu refúgio, faça dela um processo. Não faça da revolta, do nervosismo, da ira o seu esconderijo. Faça daquilo também um meio de passagem. Não faça da tristeza a sua morada. Faça dela apenas ali um momento. Torne tudo isso sabendo que mesmo em meio a isso tudo, Ele é o nosso refúgio. A perseguição, querido, o medo, a aflição, a guerra, a tentativa de morte, tudo isso tem data para terminar, tem prazo de validade. A presença de Deus não tem prazo de validade. Uma hora a fome passa, uma hora a perseguição passa, uma hora as finanças se acertam, uma hora o relacionamento se acerta, uma hora todo o problema passa. A promessa de Deus é eterna. O refúgio de Deus, ele é contínuo. Então não importa o que você está passando agora, a tua perseguição, o teu momento, faça Deus ser seu refúgio. É olhar para o problema e falar: ó, você está me incomodando, hein? Está difícil. Mas você quer saber de uma coisa? O Senhor é meu escudo e minha fortaleza. Eu estou desesperado, eu estou aflito. Ele é o socorro bem presente em momentos de aflição. Nele eu tenho posto minha esperança. Está difícil, está demorando, não chega muito, não chega nunca. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou lá do bueiro, me tirou do buraco, me tirou das trevas e me levou para o lugar de luz. Parece que eu vou morrer, parece que eu estou sozinho, parece que eu estou caminhando para a morte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar. E ainda que você estivesse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele é o meu refúgio, porque Ele está comigo. Você crê nisso? Então vamos fazer como Davi fez. Mesmo em meio a tudo isso, todas as perseguições, se você acredita que tem propósito, se você acredita que tem chamado, passe por tudo isso, mas louve ao Senhor, adore ao Senhor, entoie cânticos de vitória, busque, clame, Ele vai permanecer contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Deus, vamos aproveitar e fazer aqui, enquanto o louvor toca, um momento simples de oração. Vamos, mesmo sendo um culto especial,